Gente, a nossa cidade então completa 256 anos. Hoje é conhecida como um importante polo industrial e tecnológico, mas muita gente não sabe que a história da industrialização da cidade começou com a fabricação de peças de cerâmica. E o apresentador Leandro Vaz, hoje, numa missão especial, foi conhecer um pouquinho mais sobre essa importante fase da cidade, junto com a equipe do jornalismo da Record TV Vale, que preparou uma reportagem para lá de especial com este resgate histórico. Vamos conferir. Década de 1920 do século passado. Ali começava a história industrial da maior cidade do Vale do Paraíba, até chegar ao que é hoje, como a grande cidade tecnológica. São José começou esse processo de industrialização com a ajuda de um homem, Eugênio Bonadio. Uma parada de trem por esses lados mudou toda a história. O trem antes passava no centro da cidade, né? Ali na João Guilherme passava o trem ali. Aí quebrou o trem. E aí, como ia demorar muito para consertar o trem, o Eugênio Bonadio aproveitou para visitar uma conhecida dele, que era a filha do prefeito, do João Cursino. E aí, nessa conversa com o prefeito, quando o prefeito soube que ele estava indo para Pindamonhangaba para começar todo um processo para levar a Eugênio Bonadio para lá, a fábrica dele, né, a Santa Eugênia, o prefeito falou: opa, peraí, ele viu que tinha uma oportunidade. Aí falou para ele: não, pode deixar que eu dou isenção para você por 30 anos do terreno, eu todo apoio para você instalar a fábrica em São José. Ou seja, essa paradinha do trem foi benéfica. Poderia ter ido para lá e ficou aqui no caminho. Exatamente, ficou aqui. Olha para você ver como a circunstância beneficiou São José. A partir dali, Eugênio começou a construir um império. Ainda durante o período de obras do que viria a ser o prédio principal da fábrica de louças Santo Eugênio Bonadio, ele morreu. A viúva Ana Bonadio, então com 8 filhos, foi a responsável por tocar os negócios da família. Era apenas o começo de outras potências que viriam a seguir, como a Tecelagem Paraíba. Para a gente entender um pouco da industrialização de São José dos Campos, a importância das indústrias aqui, a importância da cerâmica Vaz, a gente está hoje num ponto muito importante tradicional. Aqui era a Tecelagem Paraíba. E ela fez parte também da história de São José. Professor, obrigado, por estar aqui com a gente. Essa estrutura hoje é o Parque da Cidade, né? Mas foi muito tradicional na primeira parte do século passado, como essa tecelagem. O que funcionava aqui? Então, aqui era a Tecelagem de Paraíba, produzia inicialmente tecidos de algodão, depois, posteriormente, cobertores. Foi uma fábrica muito importante para São José, contratou muitas pessoas, fez fama pelos seus comerciais na TV e na rádio na época. Enfim, né? Foi importante para a vinda de muitas pessoas de fora, para São José dos Campos, de Minas Gerais, os mineiros. Então, a Tecelagem Paraíba tem esse marco, né, da geração de emprego e essa fabulosa área de lazer, o Parque da Cidade. As cerâmicas, né, também foram muito importantes para a economia nessa primeira parte do século passado também. Conta um pouquinho para a gente do que aconteceu, professor, em relação às cerâmicas. A gente tem a Vaz, que veio depois, mas ela surgiu um pouco antes, né? Exatamente. Lembrando que a gente estava vivendo a época da tuberculose, né? Na década de 20, muitas pessoas já tinham vindo aqui, aproveitando, né, do trem, vindo para São José dos Campos, e ao mesmo tempo, na década de 20, né, vai surgir uma fábrica importante que chama-se Santo Eugênio. Foi construída ali onde hoje é a Nelson Dávila, também contratou muitas pessoas, isso na década de 20, cerca de 500 trabalhadores, só para você ter uma ideia. E logo em seguida vem para cá, era uma fábrica de louças, vem para cá a Tecelagem Paraíba e depois, posteriormente, nós vamos ter várias outras empresas na área de cerâmica. E quem diria que o amor seria a origem de outra marca de cerâmica? A Vaz foi fundada quando 2 irmãos se casaram com 2 filhas de Eugênio. Ines Bonadio se uniu a Roberto Vaz e Sérgia Bonadio a Mário Vaz.
Dessa junção dessas duas famílias vai ser criada a Cerâmica Vaz. É uma empresa que contratou muitas pessoas também, milhares de pessoas vêm trabalhar aqui, muita gente do sul de Minas vem para cá. Então foi uma empresa importante para São José dos Campos naquele período. Vai ter uma sede no centro da cidade e depois posteriormente aqui em Santana. O diferencial da Cerâmica Vaz é que lá era uma fábrica de produção de obras de arte, né? Então eram feitos todos aqueles objetos pintados à mão. Então era interessante, muitas pessoas desenvolveram sua técnica, sua habilidade artística lá na Cerâmica Vaz. Então uma empresa que não só gerou emprego, mas gerou também artistas, principalmente aqui para Santana e Alto da Ponte. Agora eu estou com uma preciosidade nas mãos. Hoje as pessoas podem dizer que é uma... O que o pessoal pode dizer, professor? Uma fruteira, algo parecido com isso. Só que quando a gente vir aqui, Santo Eugênio, isso aqui deve ser da década de 20. Da década de 20. Uma das primeiras peças produzidas pela Cerâmica Santo Eugênio. É uma relíquia, é difícil encontrar esse trabalho. Inicialmente eles faziam principalmente azulejos, né, outros, mas esse é um dos primeiros que eles produziram lá. Isso aqui a gente não encontra, né? Muito difícil encontrar. Muito difícil encontrar, porque da década de 20 é raro. Agora encontrar mesmo. Isso aqui é mais da década de 50, 60 e esse é da década de 20. Eram trabalhos artesanais, né? Essa fruteira que era feito ali. O interessante é que muitas pessoas, pelo sobrenome, achavam que era um produto que vinha da Alemanha. Então, pelo sobrenome. Isso ajudou um pouco na propaganda dessas peças. Na história dizem até que vendia-se muito por conta disso, né? Pelo nome Vaz, ser um nome alemão, e as pessoas acharem realmente que era um produto importado. Exatamente, isso favoreceu a venda dos produtos. Mas assim, volto a dizer, né? Eram obras de arte que era feito lá, não era só uma peça, né? Mas ficou para a história e muitas pessoas se transformaram em artistas graças à Cerâmica Vaz. Em meio à Segunda Guerra Mundial, em 1942, os casais começaram as atividades. No começo, houve muita dificuldade. São José, naquele momento, era uma cidade sanatório. Abrigava hospitais especializados no tratamento de tuberculose. Acontece o seguinte, a tuberculose, várias pessoas de renome vieram para cá. Paulo Setúbal, por exemplo, ele esteve aqui, um escritor, político, esteve aqui. Então, normalmente, eles ficavam aqui, moravam aqui e aí começava a puxar a sardinha para nossa brasa. Então, isso ajudou também. Esse grupo que vem para cá, intelectualizado, acaba influenciando na política e para onde ia o orçamento, não só do Estado, mas até do governo federal. Então, muitos desses ajudaram a trazer recursos para São José, empresas para São José. Então, a tuberculose foi importante, as cerâmicas foram importantes. Apesar dos problemas, a Vaz prosperou. Ines, uma das fundadoras, tocou o negócio como poucas e foi fundamental para que a cerâmica se tornasse um dos principais nomes do setor no Brasil. Hoje o café é diferente, é quase que um privilégio, né? Dá uma olhada aqui nessa cerâmica, uma xícara dos anos 40. Nessa história que a gente tem contado aqui sobre a Cerâmica Vaz, a importância das cerâmicas aqui para São José dos Campos nesse aniversário, eu estou aqui com a Marinês, ela que nos recebe tão bem hoje, ela é Marinês Vaz. Isso. Você é neta dos fundadores da Cerâmica Vaz, né? Isso. Eu sou neta do Roberto Vaz e da Ines Vaz, que são um dos fundadores da Cerâmica Vaz. A história é bacana porque foram dois irmãos que se casaram com duas irmãs Bonários, né, que vieram da primeira fábrica de louças da Bonário, Santo Eugênio, que conheceram, na princípio, a minha avó, um engenheiro que veio fazer aqui a estrada de ferro, né, morava no Rio de Janeiro, conheceu a minha avó e depois trouxe o irmão, que se apaixonou
pela minha tia. O que vocês Sérgia. sabem sobre essa história, né? É que é interessante contar que 2 irmãs casaram com 2 irmãos. Isso. É fato mesmo isso que aconteceu? Sim. 2 irmãos com 2 irmãos. 2 cariocas. Ele, engenheiro, como te falei, veio para cá para fazer um trabalho. Qual que é a origem Weiss? É uma... Austríaco. Austríaca. Weiss quer dizer branco. Tem o Weiss alemão e tem o Weiss da Áustria. Até onde eu sei, é um Weiss da Áustria. Como é que surgiu ali, então, a fábrica Weiss? A fábrica Weiss surgiu na década de 40. Ela vem depois de 20 anos, né, da Santo Eugênio, que eram os pais dos meus avós, da minha avó e da minha tia-avó. E eles decidiram abrir uma linha um pouco diferente do que vinha sendo a Bonadio. A Bonadio fazia louça, mas fazia louça mais para o dia a dia. Então, pratos, jogos de xícaras, de jantares. E a minha avó tinha um dom natural, né? Ela gostava muito de pintar. Nunca teve uma professora que pintava muito bem. E a empresa ficou inchada, né? Vamos dizer assim, imagina... Eram 7 filhos que se casaram, sendo 5 mulheres, e todos foram entrando para a fábrica, todo mundo ajudando, querendo fazer, mas enfim, ficou uma empresa familiar muito grande, daí eles resolveram abrir um braço e fazer um pouco diferente do que a Bonadio vinha fazendo. Então eles começaram a fazer uma linha de adornos. Então, porque a cerâmica em si, faiance, ela é muito delicada, então assim, ela não é para o dia a dia, não é para pratos, para xícaras, porque ela lasca muito fácil. Então, aí eles começaram a criar os adornos, vasos, cachepôs, pratos de paredes, enfim, e foi um sucesso. Foi um sucesso, chegou a mais de 1.000 funcionários, né? 1.200 funcionários na década de 80, mais ou menos. Você ainda mantém muitas peças, né? Mantém. Eu não sei se muitas, né? Mas eu tenho mais peças da cerâmica antiga, das peças que ainda eram da minha avó. Eu vou mostrar para vocês, são peças únicas, inclusive, porque a gente tem as peças que eram feitas em produção normal, né? Depois vieram as peças mais modernas, exportação. Depois a cerâmica fez muito para a Larmord, não sei se você já ouviu falar. A Larmord era uma casa de decoração muito chique em São Paulo. E ele encomendava as peças da cerâmica, então saía embaixo Weiss by Larmord. Nossa, foi uma explosão assim em São Paulo, bem bacana. Tanto é que a cerâmica chegou a abrir uma loja de varejo nos Jardins, lá na Alameda Jaú. Então nós tínhamos adorava ir para lá, né? Chique, era linda a loja. E eu mesmo, na primeira loja de varejo que teve aqui em São José, eu trabalhei, eu era vendedora, vendia as peças lá. Que é aqui na Francisco José Longo, onde tem o fórum. Né? Essa é uma peça que, você estava até me mostrando, a sua avó fez para você. Essa ela dedicou. Dedicou, na verdade, são umas coisas diferentes. Eu não sei se... Eu não tenho registro de que se alguém tem alguma coisa parecida, né? Porque, na verdade, falta uma peça. A ideia disso é uma bola, é um jogo de jantar que é uma bola. Então, todas as peças são numeradas. Aqui tem... Tá vendo a dedicatória que ela fez para mim? 1975. Isso, ela ainda estava vivia o auge, né? Ela ainda produzia, ela ainda estava lá. E aí você vai abrindo e você tem as pecinhas. Essa aqui são os pratos de sobremesa. Aqui você tem uma travessa. Tá vendo? Todos com o número para você poder montar essa bola. Os pratos rasos. Você usa ainda ou guarda como... Todas mostra o tempo, né? Mas todas elas têm Sim, a Weiss. A Weiss, né? Sim, aqui você já vê que ele já tem... A gente começa a perceber a data, quando aqui já tem um carimbo. Então, isso aqui provavelmente foi feito na década de 70, até que aparece. Tem a primeira 70. Tenho muito orgulho, né? E hoje é uma coisa que eu quero levar para frente. E que você preserva, né? Eu preservo. Com as cerâmicas, com as fotos, com esse resgate para
mostrar tudo isso, né? Sim, sim, e tenho muito orgulho porque eu entendo como foi importante mesmo para a cidade. E daqui a pouco eu continuo meu bate-papo com Marinês. Ela mostra objetos que foram fabricados pela Weiss. É já já.